Oi, meu nome é Amanda e para dar início a essa palestra no meu Jovem Espírita, eu convido vocês a fazerem uma prece comigo. Então, agradecemos por estarmos aqui hoje e que os Espíritos auxiliem para que possamos juntos aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Então, meu nome é Amanda, eu tenho 15 anos, sou do Centro Espírita Anjo da Guarda, em Itajaí, e gostaria de agradecer por essa oportunidade de participar desse mês Jovem Espírita e de poder estar aprendendo junto com vocês. Nesse mês, o livro selecionado foi o livro do Roteiro de Jesus, do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, e eu selecionei o capítulo 10, Homens Prodígio, para poder fazer essa palestra. O capítulo ele começa falando que André, que foi um dos primeiros 12 apóstolos a ser chamado para a divulgação da Boa Nova, o irmão de Simão Pedro, que ele ali no entusiasmo com esses trabalhos, leva até Jesus 3 companheiros, a fim que Jesus conceba a ele aprovação para que esses homens auxiliem no ministério da salvação. Então ele começa apresentando Jacob, que é o filho de Eliaquim. Ele fala que Jacob tem evidência, que é a possibilidade mediúnica de ver os espíritos. E aí Jacob conta a Jesus que tinha muito medo de perder o emprego. Então ele não poderia comparecer com muita frequência para não perder o seu cargo. O segundo a ser apresentado é Menahem, o filho de Adod. André conta que Menahem tem audiência, que é a faculdade de ouvir os espíritos. E Menahem conta a Jesus que o sogro irá desencarnar e deixará uma herança a ele. Então ele não poderia participar com muita frequência também dos trabalhos, porque ele precisava manter essa confiança. E por último, André apresenta Moabe, que é o filho de Josué. Ele conta que Moabe é médium psicógrafo, que escrevia por influência dos espíritos encarnados, e Moabe conta que já tinha feito todo um esquema para assumir um cargo político, então ele também não poderia comparecer. E aqui, os 3 companheiros que André apresenta a Jesus, eles possuem a mediunidade, que é a faculdade de comunicar-se com os desencarnados. E na doutrina espírita, nós acreditamos na possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos. E um grande exemplo que temos é este livro, porque além dos 3 homens, que todos eles têm a mediunidade aflorada, esse livro foi escrito com mensagens transmitidas pelo espírito Humberto de Campos para o médium Francisco Cândido Xavier por meio da mediunidade da psicografia, que é a mediunidade de escrever as mensagens dos espíritos. E aqui os nossos personagens, eles têm essas capacidades, esses dons, mas eles estavam muito apegados à matéria e aos bens materiais. Então eles não conseguiram se entregar completamente a essa companhia divina. E ali no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, Allan Kardec nos ensina que o apego aos bens terrenos é o obstáculo à salvação. Então, apesar deles terem esses dons mediúnicos, eles estavam muito apegados a esses bens e não conseguiam se entregar, não conseguiam seguir as pegadas de Jesus naquela época. E voltando à história, após André apresentar os 3 companheiros e falar para Jesus, eles não seriam perfeitos, todos eles têm dons que poderiam nos ajudar. E aí Jesus fala para André: não, André, sigam nossos irmãos em paz. Por enquanto, o roteiro deles é diferente do nosso. Então ele fala que ali não era o momento deles participarem desses trabalhos, porque esses homens ainda estavam muito apegados à matéria. E aí André fica, como assim? Eles têm um escuta, o outro vê,
e o outro escreve, então eles não seriam perfeitos, como assim? E na última frase que Jesus diz nessa história, ele, ele diz assim: no mundo sempre existiram homens prodígios, portadores de maravilhosos dons que estragam inadvertidamente. Mas acima deles, estou procurando quem deseje trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. E aqui eu trouxe a parábola dos talentos, que está no Evangelho, no capítulo 16, item 6, que ela traz um pouco sobre essas questões dos dons. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aqui nessa parábola que acabamos de ouvir Jesus contando, o espírito Humberto de Campos, no livro Luz Acima, também psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, no capítulo 33, no Lembrando a Parábola, ele traz uma explicação relacionada ao nosso cotidiano. E Humberto de Campos começa contando que o Senhor enviou 3 servos para servi-lo em outra propriedade. Para o primeiro falou: Conduze contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua
avergados ao sol do planeta, quem levar as minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Para o segundo, transporta contigo essas duas preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. E para o terceiro, aposta-te esta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. No retorno dos servos, o primeiro se adiantou e relatou que duplicou seus talentos. Respeitando a saúde, adquiriu tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O segundo também assim multiplicou seus talentos. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. Já o terceiro servo, temendo seu juízo, escondia na terra. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constitui-se desagradável recordação por onde passei, e atrapalhou os meus desejos. E o Senhor assim lhe falou: como podereis multiplicar minha bênção, se nem ao menos te deste o esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho, se mantivesse a lâmpada apagada? A dor era tua oportunidade sagrada, e a única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Então, no vídeo, um teve medo de multiplicar os talentos porque ele tinha medo de perder. Ele achava que, como ele só tinha um, algo podia acontecer quando ele fosse tentar multiplicar e ele poderia perder. E nessa tradução que Humberto de Campos traz, o último servo, ele tem medo de multiplicar a dor, porque ele acha que a dor é um fardo muito difícil de carregar e que ele não conseguiria multiplicar isso e trazer algo de bom. Mas aqui a gente coloca que ele deveria usar para evoluir, porque nos momentos de dor, que geralmente a gente constrói coisas novas, que a gente aprende. Então ele deveria tentar multiplicar essa dor para poder. E do vídeo, o servo ele deveria tentar multiplicar o talento porque ele estaria praticando a caridade. Ele teve medo e aí por medo ele acabou não praticando. E aqui eu deixo uma reflexão que é de quantas coisas nós deixamos de fazer por medo. Porque eu mesma, com o exemplo dessa palestra, eu tenho muito medo do julgamento. Então eu teria medo ainda tenho um pouco de vir aqui falar, botar a minha cara aqui e, vir apresentar essa palestra. E isso eu estaria escondendo o meu dom, eu estaria não praticando a caridade, e isso é algo que a gente não deve fazer. No Evangelho, no item 5, capítulo 15, Allan Kardec coloca que caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via de perdição. Então, para combater o egoísmo e o orgulho, nós devemos ser caridosos e humildes. Então, a gente deve combater esses maus. Lá na última frase de Jesus, ele coloca que todos os homens têm dons maravilhosos
que estragam inadvertidamente, porque eles estragam não seguindo os ensinamentos de Jesus e não usando seus dons para praticar a caridade. E também no Evangelho, no capítulo 15, o título é Fora da Caridade não há salvação. Como eu coloquei, eles deveriam usar desses dons para alcançar a graça divina, para conseguir evoluir moralmente. Então, a gente ainda está muito apegado à matéria e não ao crescimento moral. Em obras póstumas, encontramos essas palavras de Allan Kardec. A inteligência nem sempre é o penhor da moralidade, e o homem mais inteligente pode fazer uso pernicioso de suas faculdades. Por outro lado, a simples moralidade pode não ter capacidade. É, pois, necessária a união da inteligência e da moralidade. Então, aqui diz que nós devemos juntar a inteligência e a moralidade. No caso, utilizar os nossos dons e da moralidade para alcançar essa salvação, essa graça divina. E tem um jeito que nós devemos fazer isso, e Emmanuel, o mentor espiritual do médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, no livro Ceifa de Luz, ele coloca que devemos dar de nós sem pensar em nós. Então, essa prática da caridade, ela tem que ser feita sem pensar em benefício próprio, em si genuinamente, pensando no outro, em como nós vamos ajudar o outro. E aqui eu trouxe uma reflexão, uma última reflexão que São Francisco de Assis falava. Ele falava que assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. E aqui, colocando novamente um exemplo meu, eu comecei fazendo o que era necessário, estudando para essa palestra, depois o que era possível, vindo aqui falar, e de repente eu estaria fazendo o impossível, que para mim seria apresentar essa palestra. Então, para concluir, vamos realmente praticar para sermos todos divulgadores dessa boa nova e vamos lembrar das palavras trazidas por Humberto de Campos no texto dos Homens Prodígio. Devemos sempre observar se não estamos apegados a situações materiais, como as heranças terrenas, a busca do poder ou as questões lucrativas, como os 3 homens. E que possamos finalizar essa reflexão com a certeza que temos potencial para servir ao Mestre com os dons, as habilidades que adquirimos para essa encarnação, sejam esses dons comuns à sociedade ou não. Sejamos aquele que o Mestre descreveu a André. Estou procurando quem deseje trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. Então, agora vamos finalizar também com a prece. E vamos agradecer pela oportunidade de reflexão com os ensinamentos de Jesus e pedimos auxílio para que cada vez mais possamos estar mais próximos do Mestre. Que assim seja.